Hoje nós vamos tratar de dois artigos aqui na Confissão de Fé. O artigo Vamos lá, gente. Vamos tratar de dois artigos hoje na Confissão de Fé de 1644. O artigo 19 e o artigo de número 20. E nessa aula de hoje nós vamos estar tratando sobre o terceiro dos ofícios de Cristo, que é o ofício de Cristo como o Rei e Governador da terra e de todas as coisas. Então, o que nós vamos aprender hoje, baseado no que os nossos pais batistas ensinaram na sua confissão de fé, é o ofício de Cristo como Rei. Eu vou ler o artigo 19 e o 20. O artigo 19 é um artigo longo, comparado aos artigos da confissão, é um dos grandes artigos da confissão de fé. Mas ele diz assim, prestem bem atenção. Quanto ao seu reino, Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, subiu ao céu, sentou-se à direita de Deus Pai, tendo todo o poder no céu e na terra dado a ele. Ele governa espiritualmente a sua igreja, exercendo seu poder sobre todos os anjos e homens, bons e maus, para a preservação e salvação dos eleitos, para subjugar e destruir os seus inimigos, que são os réprobos, comunicar e aplicar os benefícios, virtudes e frutos do seu ofício de profeta e sacerdote aos seus eleitos, ou seja, subjugando e removendo os seus pecados para sua justificação e adoção de filhos, regeneração, santificação, preservação e fortalecimento em todos os seus combates contra Satanás, o mundo, a carne e as tentações deles, continuamente habitando, governando e preservando os seus corações em fé e temor fiel. Me perdi aqui. Em fé e temor filial pelo seu Espírito, o qual, tendo-o dado, ele nunca o retira deles, antes gera e os alimenta em fé, arrependimento, amor, alegria, esperança e toda a luz celeste na alma para a imortalidade. Não obstante, através de nossa própria incredulidade e das tentações de Satanás, a visão sensível desta luz e amor seja nublada e obscurecida pelo tempo. E de outro modo, governando sobre o mundo e sobre seus inimigos, Satanás e todos os vasos de ira, limitando, usando, restringindo-os por seu grande poder, como lhe parece bem, de acordo com a sua sabedoria e justiça divina, para a execução do seu conselho determinado, entregando-os a uma mente réproba, para que sejam mantidos em suas próprias dissoluções, em trevas e sensualidade para o juízo. Agora vamos para o artigo 20, que é, ao contrário do artigo 19, bem menor. O artigo 20 diz: este reino será então plenamente aperfeiçoado quando ele vier pela segunda vez em glória para reinar entre os seus santos e para ser admirado por todos os que creem, quando ele colocará debaixo dos seus pés todo o governo e a autoridade, para que a glória do Pai seja completa e perfeitamente manifestada em seu Filho, assim também a glória do Pai e do Filho em todos os seus membros. Amém. Eu acho esse artigo 19 da nossa confissão de fé um artigo extremamente importante e complexo também. Aqui tem muita informação que o mais adequado seria que nós, como Igreja de Cristo, pudéssemos parar e analisar essas questões que são ditas aqui mais devagar. Infelizmente, esse estudo que nós temos aqui, o passo tem que ser dado mais rápido. Mas aqui tem tanta riqueza, irmãos. Nos dois artigos especialmente, mas especialmente no 19, há tanta riqueza, tanta informação teológica importante sobre Cristo, seu governo, que merecia, sem dúvida nenhuma, um cuidado melhor e um estudo mais pormenorizado aqui para que a gente compreenda bem
a extensão do governo de Cristo, do reino de Cristo Jesus. Lembrando que nós estamos aqui, essa parte da Confissão de Fé Batista, ela está tratando sobre Cristo, o mediador, e os ofícios que Cristo exerce como mediador. E nós já passamos pelo ofício de profeta do povo de Deus, passamos pelo ofício de sacerdote, porque ele também, como vimos na última terça-feira, ele é o sacerdote do povo de Deus. E agora nós vamos passar, com a graça de Deus, pelo ofício de rei, porque ele também é o rei do povo de Deus. Na verdade, rei do povo de Deus seria até reduzir um pouco o governo de Cristo, porque ele é rei de todos, dos ímpios e dos crentes. Ele é rei do universo, é o rei de toda a criação. Por isso, a soberania de Cristo ela deve ser entendida nesse aspecto maior, como um domínio absoluto sobre tudo. Então, eu destaquei alguns pontos, irmãos. Vou tentar avançar aqui o máximo que eu conseguir essa noite com vocês. Se faltar alguma coisa, a gente deixa para o próximo encontro. O primeiro ponto é sobre esse poder soberano, a ascensão de Jesus Cristo e esse poder soberano que lhe foi conferido como Filho de Deus. E o texto da nossa confissão, ele começa destacando a ressurreição de Cristo dentre os mortos e a sua subsequente ascensão ao céu, aonde ele se sentou à direita de Deus Pai. Parece que a confissão ela apresenta uma imagem de Cristo quando ela aponta essas palavras. A imagem de Cristo sendo assunto aos céus, subindo aos céus, conforme vimos lá em Atos, Cristo sendo levado ao céu, e ao chegar no céu, ele é colocado no seu trono glorioso, assentando-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E essa expressão de assentar-se no trono de Deus, à direita de Deus, e a direita de Deus significa o poder de Deus, o trono, o cetro real, a mão de Deus, é uma expressão que deve nos fazer olhar para o poder de Cristo absoluto como Rei da Terra, Rei de todo o universo. E nessa posição que o Senhor Jesus ocupa, ele recebeu todo o poder no céu e na terra, assumindo dessa forma o governo espiritual da sua igreja. Esse ponto centraliza a autoridade e a soberania de Cristo e é fundamental para a compreensão do seu reino. Quando você pensa na igreja, irmãos do Senhor, e imagina aqui que a igreja ela é governada por um rei maior, que é Jesus, você precisa ter em mente que esse Senhor Jesus que governa a igreja, ele tem pleno controle de sua igreja. Então ele protege a sua igreja porque ele consegue, ele tem poder para, no seu governo, proteger os seus. Ele tem toda a autoridade sobre a igreja, porque o rei tem autoridade sobre os seus súditos. Então o Senhor Jesus tem autoridade sobre a igreja universal, a igreja que está plantada em toda a face da terra. Todas as igrejas locais que estão nesse momento adorando e servindo ao Senhor Jesus. Todas elas estão sob a autoridade de Cristo e sobre esse governo de Cristo como rei delas, das igrejas, ou da igreja, se preferirmos assim. Veja, a confissão ela traz alguns versos da Escritura que vão fazer referência a essas afirmações que foram feitas. Primeiro, a ressurreição de Cristo ela é central para a nossa fé cristã. O apóstolo Paulo já havia nos falado sobre isso quando escreve sua carta aos Coríntios, né? Aqui no verso 15 e 4, diz que ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras afirmam. E essa ascensão de Cristo é descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 51. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Aqui Lucas retrata a subida do Senhor Jesus ao céu. E essa posição exaltada do Senhor, à direita de Deus, ela é mencionada em Atos 2, versos 23 e Atos 5, verso 31. E a autoridade do Senhor é confirmada ali no famoso texto da grande comissão, em Mateus capítulo 28, verso 18, quando ele diz:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essas passagens devem nos fazer, primeiro, observar que a confissão ela está totalmente embasada em suas afirmações na Escritura. Ele ressuscitou, como diz o texto bíblico, ele foi assunto aos céus, como diz o texto bíblico. Tudo que a confissão está descrevendo sobre a pessoa de Cristo, enquanto rei da igreja, pode ser confirmado de maneira clara na palavra de Deus. E ele recebeu toda a autoridade, como está escrito também em Mateus capítulo 28. Essa entronização de Cristo significa que ele exerce um domínio absoluto sobre toda a criação. Em Efésios 1, versos 20 e 22, Paulo afirma que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos céus, acima de todo governo e autoridade, de poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não só nesta era, mas também na que há de vir. Então, Cristo é colocado numa posição superior a toda a criação. Está assentado à direita de Deus Pai, significa deter em si mesmo todo o poder divino, toda a autoridade divina. Então, Cristo como cabeça da igreja e como o rei da igreja, como governante da igreja, ele não precisa de uma autoridade maior, porque ele tem toda a autoridade para governar. Ele não carece de um poder adicional para cuidar da igreja, porque ele tem todo o poder que é necessário, poder divino. Então, essa primeira expressão da nossa confissão, ela aponta para essa condição de Jesus Cristo como sendo o governador da igreja e tendo todos os elementos necessários, o poder, o domínio, a autoridade, tudo que é devido. Em segundo lugar, Cristo governa também sobre anjos e homens. A nossa confissão claramente diz isso logo no início. Ele exerce seu poder não apenas sobre a igreja, mas sobre todos os anjos e homens, sejam bons ou maus. Então não há nada que fuja a essa autoridade superior que Jesus Cristo tem. Nós vamos encontrar essas afirmações aqui muito claramente expressas na carta aos Hebreus, por exemplo. Mas a confissão, ao mostrar isso, ela quer nos fazer entender que o domínio de Cristo se estende para além da igreja e para além da raça humana. Todos os seres inteligentes, homens e anjos, todos os seres morais, homens e anjos, estão debaixo desse governo de Cristo. Sejam eles parte da igreja, cristãos, ou sejam eles ímpios ou anjos caídos. O governo de Cristo se estende sobre tudo, absolutamente sobre tudo. Esse governo inclui tanto a preservação e a salvação dos eleitos, quanto a subjugação e destruição dos inimigos réprobos. Então, governar aqui, ter o governo, significa, em outras palavras, ter o poder da preservação deles. Então, governar não é só dar ordens, irmãos. No conceito bíblico, governar é sustentar, é fazer existir, manter. Não é a mesma coisa que criar, é a mesma coisa que manter criado, sustentando, preservando. Esse poder que Cristo tem, essa autoridade, esse governo dele como rei, serve para a preservação e salvação dos seus eleitos, por um lado. Então, Deus, na sua graça maravilhosa, ao escolher o seu povo, dá a Cristo poder e autoridade de salvá-los, através, como nós sabemos, do sacrifício na cruz do Calvário, mas de preservar esses eleitos dele e, ao mesmo tempo, de subjugar aqueles que são contrários a ele. Então, de fato, se você olhar para a imagem dos reis do passado, especialmente os reis medievais, que são talvez uma das imagens melhor para nós termos aqui uma ideia, os reis medievais, eles estavam ali cuidando dos seus súditos por um lado, mas ao mesmo tempo subjugando os seus inimigos, aqueles que tentavam dominar o reino, que tentavam invadir o reino, que tentavam de alguma forma levar o reino à decadência. E o rei subjugava estes com seu exército, com seu poder. E Cristo é assim.
Esse poder dele, esse exercício do poder dele como rei, é para ser usado exatamente dessa forma. Esse ponto destaca a abrangência do reino de Cristo, que se estende globalmente, universalmente, por um lado, e também toda a esfera da existência, sublinhando seu controle absoluto sobre toda a criação. Então, existe aquela ideia, não é, que o diabo tem o reino dele e tem os seus súditos, como se fossem dois reinos paralelos. Seriam, então, um é o reino de Deus, que seria aqui o reino de Cristo, e o outro é o reino do diabo, aí onde os anjos estão caindo, os anjos caídos estão, e Satanás reina sobre eles, tal. Mas como se o reino de Cristo não dominasse também sobre esse. Como se Cristo não exercesse autoridade sobre este outro reino caído. E o que nós aprendemos é que o reino de Cristo é abrangente, ele envolve não só a igreja, mas também toda a existência, toda a criação, toda a vida que existe, todas as coisas criadas. Ele domina sobre tudo. Cristo é descrito como tendo autoridade sobre anjos e sobre os seres humanos. Em Hebreus 1 verso 14, os anjos são apresentados como espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Cristo também possui autoridade sobre todas as nações e indivíduos, bons e maus, conforme demonstrado em Filipenses 2, dos versos 9 ao 11, onde é dito que todo joelho se dobrarão diante dele. E a ideia que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, irmãos, é a ideia de joelho se dobrando diante do rei, de um rei, fazendo ali, cumprindo o seu papel como súditos, reconhecendo uma autoridade maior, e Filipenses não exclui aqui quem são esses que se dobrarão diante de Deus, quais são as línguas que confessarão o nome do Senhor. Ele diz que toda língua e todo joelho naquele dia se dobrará diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O que mostra, mais uma vez, esse domínio universal do reino de Cristo. Mostra que Cristo é rei sobre tudo, sobre toda a criação. A preservação dos eleitos é um tema constante no Novo Testamento. João 10, versos 28 e 29 diz: Dou-lhes a vida eterna, e elas, as ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Cristo também subjuga e destrói seus inimigos, conforme 1 Coríntios 15, versículos 25 e 26. Pois é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Essa expressão, a primeira, por exemplo, em relação às ovelhas, é o cuidado de Cristo com os eleitos de Deus. Ninguém se perderá, ele está dizendo. Todos que o Pai me deu virão a mim, todos eu guardarei. Por outro lado, os inimigos do Evangelho, aqueles que não são cristãos, ele diz que subjugará todos eles e eles ficarão abaixo dos seus pés, na planta dos seus pés. Terceiro ponto, a comunicação dos benefícios e dos ofícios de Cristo. Esse ponto eu vou fazer só o primeiro parágrafo, porque nós já falamos bastante dele nas aulas anteriores, mas apenas para vocês relembrarem que o ofício de rei é o terceiro dos ofícios que Cristo desempenha. O primeiro ofício é o profético e o segundo é o sacerdotal. Depois é que vem o ofício de rei. Como profeta e sacerdote, Cristo comunica e aplica. Como profeta, ele comunica. Como sacerdote, ele aplica os benefícios, as virtudes e os frutos desses ofícios aos seus eleitos. Nós vimos isso nas últimas aulas, irmãos. O que inclui aqui, em termos de benefícios, a justificação, a adoção como filhos, a regeneração, a santificação, a preservação e o fortalecimento contra Satanás, o mundo e a carne. Esse aspecto do reino de Cristo foca na obra redentora e transformadora
que ele realiza na vida dos crentes. Então, quando a gente começa a pensar nesses benefícios que pela morte de Cristo nós recebemos, irmãos, e pensar na grandeza deles, como por exemplo a justificação, eu não vou me deter aqui explicando agora, ou a regeneração, né, fazer nascer de novo, mudar o homem. Se você for observar todos esses benefícios que são aqui listados, tudo isso procede de Cristo a partir dos ofícios que ele exerce. Então você recebe esse benefício porque ele é o profeta do povo de Deus, e você recebe esses benefícios porque ele é o sacerdote do povo de Deus. Profeta e sacerdote. Esses ofícios são passados à igreja, são dados ao povo de Deus, aos eleitos de Deus, conforme o ofício que ele desempenha. Quando ele é profeta, a igreja recebe certas virtudes ou benefícios da sua obra. Quando ele é o sacerdote, igualmente a igreja recebe outras virtudes da sua obra. Então, cada uma dessas virtudes ou desses benefícios são passados à igreja a partir desse ofício que ele desempenha, seja profeta ou seja sacerdote do povo de Deus. Em quarto lugar, a preservação espiritual dos eleitos. Você já se perguntou, irmãos, como é que você consegue sustentar a sua vida espiritual, a sua fé, num mundo caído em que você se encontra? Você já se perguntou, por exemplo, por que muitos dos seus amigos ou pessoas que vêm à igreja acabam não ficando na igreja, ficam um tempo, um mês, 2, 3, depois abandonam, não conseguem prevalecer? E por que alguns, mesmo você comunicando essas verdades, eles não querem saber delas? E você, diferente de todos, permanece na igreja, permanece crendo em Jesus. Permanecer na igreja é mais do que permanecer numa igreja local. Significa permanecer em Cristo, salvo, com a fé viva no coração, sem perdê-la jamais. Por que isso acontece? Porque Cristo, o Rei, que tem todo o poder e autoridade, preserva os eleitos de forma espiritual. Claro que ele preserva de outras formas também, ele nos guarda. Mas espiritualmente falando, você ainda é um crente em Cristo por causa do poder de Cristo sobre você, preservando você. Cristo continuamente habita, governa e preserva os corações dos eleitos em fé, temor filial, através do Espírito Santo. Então nós acabamos de ler o Salmo 90, verso 8, que diz que nós habitamos no Senhor. O Senhor é a nossa habitação. Aqui nós somos ensinados que, pelo contrário, Cristo habita em nós. Paulo vai dizer em outros lugares, na carta aos Coríntios, por exemplo, que nós somos templo do Espírito Santo. E essa preservação que nos é dita aqui, dessa fé e desse temor como filhos que nós temos, ela é operada por Cristo pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo de Deus. Mesmo diante da incredulidade e das tentações de Satanás, a presença e a ação do Espírito garantem que os eleitos sejam nutridos em fé, arrependimento, amor, alegria e esperança. Esse ponto destaca a fidelidade de Cristo em sustentar espiritualmente suas ovelhas, o seu povo. Então, eis a razão pelo qual nós resistimos às tentações do diabo, todas as vezes que Satanás se levanta contra nós resistimos ao diabo, ou seja, apesar de pecarmos e mesmo sendo abalados, nós não abandonamos a nossa fé em Cristo. Nós não nos entregamos ao pecado para servir ao diabo, abandonando para sempre Cristo. Essa fé que há em nós, ela é sempre preservada por Deus por meio do Espírito Santo.
mesmo diante das tentações, dos ataques do diabo, mesmo diante do mundo, das coisas do mundo. A presença contínua do Espírito Santo nos crentes é também um tema muito comum na Escritura, especialmente aqui no Novo Testamento. João, verso 14, 16 e 17, afirma: E eu pedirei ao Pai, e ele dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. A preservação dos crentes é garantida também em João 10, versos 28 e 29, e em Romanos 11, verso 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, se Deus derrama o seu Espírito, se ele entrega dons à igreja, carismas que vêm do Espírito Santo para a igreja, esses dons são irrevogáveis. Então, a salvação, a eleição, a fé, todos são dons que nós recebemos de Deus, que não podem ser revogados por Deus. Então, eles vão permanecer em nós. É por isso que você crê, continua firme no Senhor, porque o Espírito está presente para manter essas coisas vivas, operantes, vivas em todos nós. Mesmo quando a fé dos crentes é obscurecida pela incredulidade, pelas tentações, o Espírito Santo os sustenta. Porque há momentos, irmãos, que todos nós estamos mais fracos. Há momentos que você tem conflitos internos, ou seja, com você com você, não é? Você começa a pensar ou a se perguntar: será que eu sou mesmo cristão? As coisas que eu penso, as coisas que eu me proponho a fazer, será que realmente eu sirvo a Deus? Você percebe que não há uma disposição no seu coração para servir a Deus como você gostaria. Você, às vezes, está forçado a vir à igreja ou a ouvir as coisas de Deus. E você pergunta: será que eu sou mesmo um cristão? Então, existem essas noites negras da alma. Mas mesmo nesses períodos turbulentos, o Espírito de Deus está conosco. Ele nos sustenta. Mesmo em nossas fraquezas, ele nos sustenta. Paulo diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então, se ele não nos ajudasse, há tempos nós já havíamos morrido, caído em pecado, abandonado todas as coisas boas, e estaríamos mortos, se fosse possível, em nossos delitos e pecados. Mas, na nossa fraqueza, nós aprendemos que o Espírito de Deus é que está lá nos sustentando, nos fortalecendo. A obra do Espírito inclui gerar, nutrir a fé, arrependimento, amor, alegria e esperança nos crentes, conforme descrito em Gálatas 5, 22 e 23 e em Romanos 15, verso 3. A confissão cita todas essas passagens. Vão lá elas. E elas estão ditas no corpo do artigo 19. Mas os textos referências são esses aqui que eu estou lendo para vocês. Então, quando a confissão diz que o Espírito gera estas coisas em nós, a fé, a regeneração, etc., a santificação, ele está falando, irmãos, do poder atuante do Espírito Santo em nosso favor, que não para. Quinto, governança sobre o mundo e os seus inimigos. Eu falei um pouco sobre isso no começo, mas agora é o momento mais apropriado. Além de governar a igreja e preservar os seus eleitos, Cristo também governa o mundo e seus inimigos, incluindo Satanás e todos os vasos de ira. Irmãos, como é bom saber disso. Saber que mesmo os ímpios e mesmo Satanás, o demônio, está debaixo do governo de Deus. Isso mostra que ele não é autônomo. Isso mostra que ele não pode fazer o que quer. Isso mostra que há um poder maior sobre ele, que não só o preserva, porque o diabo só existe porque também é preservado por Deus, mas que governa sobre ele. Se vocês acham que se Satanás pudesse, ele não destruiria todos nós? Ou ele não quer destruir todos nós?
Ele quer destruir todos nós. Se ele pudesse, ele destruiria Cristo. Mas ele não pode, porque é um poder maior que domina sobre ele, que governa sobre ele, que estabelece a lei sobre ele, é o poder de Cristo. Então, esse domínio de Cristo como Rei e Senhor da igreja e do mundo, ele inclui essa autoridade, esse governo completo sobre todo o mundo caído, todo o mundo ímpio, sobre Satanás, sobre tudo e todos. Então, Cristo, veja, ele limita o poder do diabo, ele usa e restringe os seus inimigos conforme sua sabedoria e justiça divina. Por isso que nós vamos encontrar na Escritura, irmãos, Deus usando nações e até demônios. Porque Deus, no seu poder, ele usa estes conforme sua sabedoria. Nossa comissão foi muito acertada em colocar essas palavras. Deus usa conforme a sua sábia providência para executar a sua vontade, o seu juízo, ou aquilo que Deus quer. Então eles estão debaixo desse poder de Deus. Deus limita, Deus usa, Deus restringe esses inimigos conforme sua sabedoria, conforme a justiça divina, entregando-os a uma mente réproba, mantendo-os em suas próprias dissoluções e juízos. Esse ponto enfatiza a justiça soberana de Cristo sobre todas as coisas, incluindo o mal. Às vezes nós ficamos pensando no mal como se o mal fosse uma entidade soberana, como se ele pudesse, no final das contas, prevalecer sobre o bem. Irmãos, isso nunca pode acontecer, nunca vai acontecer. O bem vai prevalecer e prevalece sempre, porque o bem é o poder de Deus. O lado de Deus é o lado do bem, é o lado bom da criação. Deus, como Senhor absoluto da sua criação, opera mesmo estas coisas que nós não entendemos bem, para o bem de tudo. Para a glória do seu nome, claro, e para que o seu plano maravilhoso, que é bom, chegue à sua conclusão devida. Tudo é conforme Deus apresenta. Essa soberania de Cristo sobre todas as coisas, incluindo o mal, pode ser vista em Colossenses 1, versos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Jó 1 e 2, nós vemos que Satanás não pode agir sem a permissão de Deus, o que demonstra, mais uma vez, que o poder dele é limitado e que ele é restringido, a sua ação é restringida pelo poder de Deus. A justiça divina é realizada ao entregar os ímpios a uma mente reprovada, conforme Romanos 1, verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Perceba que o próprio pecado do homem faz com que Deus entregue o homem a esse coração que deseja pecar. Eles são entregados à mente reprovável deles, para fazerem exatamente aquilo que querem fazer. É como se Deus retirasse a restrição do coração maligno deles, para que a mente deles desse vazão aos desejos do coração. Eles são entregues à própria mente depravada. Isso é um castigo de Deus, irmãos, porque Deus poderia, por exemplo, fazer isso conosco. Nós somos pecadores ainda. E Deus poderia nos entregar a nossa mente caída, mas Ele preserva, Ele restringe isso num grau absolutamente maior. Com os ímpios, Ele entrega para que eles deem vazão aos seus pecados, seus desejos. Mas aos eleitos, Ele restringe isso por causa da novidade de vida, por causa da renovação da mente. Ponto 6, irmãos.
Aqui nós já vamos tratar sobre a segunda vinda de Cristo, conforme o artigo 20 apresenta. O texto da confissão, ele mostra que o reino de Cristo será plenamente aperfeiçoado em sua segunda vinda. Isso é importante, irmãos, porque, veja, a igreja e todo mundo, como nós estamos já tratando, é o reino de Deus. Deus governa tudo. Mas nós sabemos que ainda há imperfeição por causa do pecado. Mas quando Cristo voltar e as coisas forem consumadas, o reino será então plenamente aperfeiçoado. Esse momento é descrito como um evento de grande glória, onde Cristo reinará entre os seus santos e será admirado por todos os que creem. A segunda vinda de Cristo é um tema central em todas as escatologias cristãs. Os irmãos já devem ter ouvido falar que no estudo da escatologia, de como vai ser o fim do mundo, o fim das coisas, não é? A gente tem várias correntes que vão explicar essas possibilidades, né? As mais conhecidas são o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo, e depois o dispensacionalismo. Então, todos esses sistemas escatológicos, eles tentam explicar como se dará o final de todas as coisas, o escatom. Mas veja, em todos esses sistemas, irmãos, Deus, ele reinará absolutamente sobre o seu povo. Ou seja, todos eles apontam para o mesmo fim no final das coisas, Cristo reinando em glória. A referência bíblica é Hebreus 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E esse verso ele aponta para o retorno de Cristo, não mais como Salvador que sofre, mas agora como o Rei glorificado que traz essa salvação ou redenção final. 1 Tessalonicenses 4, versos 15 e 17, Paulo descreve a segunda vinda de Cristo. Abre aspas. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Mais uma vez, nas palavras de Paulo agora, esse retorno de Cristo, ele é descrito como a chegada do rei e a consumação plena desse reino do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui acompanhando. Então, o reino de Cristo será plenamente realizado quando Cristo vier pela segunda vez, retornando em glória, se manifestando para que todos os seus eleitos, todo o seu povo goze do seu Senhor. E, finalmente, irmãos, sétimo ponto, a submissão de todo o governo e autoridade aos pés de Cristo. Então, quando ele vier, claro que ele encontrará ainda crentes e descrentes, não é? Mas todos aqueles que negam o Senhor, que se rebelam contra ele, nesse dia serão não apenas subjugados, mas estarão debaixo dos seus pés. O segundo ponto principal dessa história da volta de Cristo é a submissão de todo o governo e autoridade sob os pés do Senhor, que é uma parte integral do aperfeiçoamento do seu reino. Imagine se o reino de Cristo fosse um reino combativo ainda na segunda vinda. Se ele tivesse que estar lutando sempre com inimigos, sofrendo ataques, tendo que se defender, não será mais assim. Será um reino em que ele reinará plenamente e os inimigos serão todos subjugados. Esse evento vai marcar a manifestação completa e perfeita da glória de Deus Pai em seu Filho, e, consequentemente, a glória do Pai e do Filho em todos os seus membros, no seu povo. Esse é o momento em que a justiça divina será plenamente estabelecida e todos os poderes contrários serão finalmente derrotados. Em outras palavras, será o fim do mal, para sempre. Quando Cristo vier, e ele virá mais uma vez,
não só a igreja, o povo de Deus, será abençoado, como também, lembrem, todo mal chegará ao seu fim para sempre. E aqui inclui-se Satanás, os anjos caídos, todos eles pararão, cessarão suas atividades, porque entrarão em juízo perpétuo a partir desse dia. 1 Coríntios 15, verso 24 e 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois ele deve reinar até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Essa passagem descreve a sequência de eventos em que Cristo destruirá todos os domínios e autoridades contrárias, cumprindo a vontade de Deus Pai e manifestando sua glória. 2 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10. Estes sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, quando ele vier para ser glorificado em seus santos e ser admirado em todos os que creram. Mais uma vez aqui, retrata, irmãos, a segunda vinda de Jesus, resultando na submissão total de todos os poderes e autoridades debaixo dos pés de Cristo. Aqui, quando vocês encontrarem essa expressão na Escritura, debaixo dos pés, ela é uma expressão que traz um simbolismo muito forte. Domínio absoluto. Vitória completa. É por isso que em Gênesis 3 é descrito como Cristo esmagando a cabeça, os pés de Cristo sob a serpente, esmagando a cabeça da serpente. Então, estar debaixo dos pés significa estar totalmente vencido, derrotado. Assim estarão os inimigos de Cristo quando ele vier no seu reino, na segunda vinda. E é sobre isso, irmãos, que a igreja espera. Os apóstolos nos dizem para orarmos por essa vinda do nosso grande rei. Lembrem bem, ele já reina sobre nós, mas quando ele voltar, ele reinará plenamente sobre toda a criação. O mal será destruído, os inimigos debaixo dos seus pés, derrotados, vencidos para sempre, e os seus eleitos glorificados nele, com todas as promessas sendo cumpridas, e o povo de Deus em total alegria e consolo. Então, irmãos, eu trouxe aqui um questionário para vocês. Nós só vamos ter 10 minutos para responder. No máximo 15 minutos para responder esse questionário, irmãos. Mário, come here.